E aí, galera da segunda série, eu sou o professor Joca de Física aqui do Colégio Ícone Pichincha, né? Estou aqui para ajudar vocês nesse período da quarentena que você está estudando, não tenho a menor dúvida disso. E aí vou gravar umas questõezinhas de física para te ajudar. Você vai pegar a sua apostila, né? Vai pegar o seu livro 1, vai abrir na página 337, é a frente A de física. Então, ó, vou repetir, é o livro 1, página 337, frente A, é o capítulo 3, ou módulo 3, como você quiser chamar, beleza? Nós vamos fazer o desenvolvendo a habilidade 1, uma questão do Enem, porque você está na segunda série, você já tem que começar a pensar no Enem, porque ano que vem você vai estar vivendo esse universo, né? Então vamos fazer a questão do Enem, desenvolvendo habilidades 1. Vou repetir, página 337 do capítulo 3, ou módulo 3 da frente A de Física, eu sou o professor Joca. Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Então, isso é uma habilidade do Enem, né? Ele trazer o senso comum versus o modelo científico. Então, isso é uma das habilidades cobradas dentro da competência do Enem. Eu preciso saber diferenciar aquilo que o senso comum me diz daquilo que realmente é ciência. A gente está vivendo isso agora na pandemia, né? Aquilo que falam do senso comum, aquilo que falam que cura, aquilo que vai prevenir daquilo que a ciência nos diz. E isso o Enem cobra e cobra sistematicamente. Muito bem. Na linguagem corrente do dia a dia, calor é identificado como algo quente e temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática, porque são senso comum, não são ciência. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? Ou seja, do ponto de vista da ciência, qual é a situação prática que mostra cientificamente isso que o senso comum fala? A temperatura da água que pode ficar constante durante o tempo que estiver fervendo. Isso é verdade? É verdade. Mas isso tem a ver com o que ele falou do senso comum? O senso comum fala que calor é como algo quente. E que temperatura é identificado como a quantidade de calor de um corpo. O fato da temperatura da água ficar constante durante um tempo que estiver fervendo, tem a ver com isso? Não. O modelo científico e o modelo senso comum não entram aqui. Uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar se a temperatura da água. Ela bota a mão ali para ver se está quente. E ela fala desse negócio de estar quente como se fosse calor, como se fosse temperatura. Não tem nada a ver no modelo. C. A chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água em uma panela. Sim, cientificamente está correto. Por quê? O que a chama de um fogão faz? Ela cede calor. Não é porque ela está quente que ela vai aumentar a temperatura. Não. A chama de um fogão cede calor para aumentar a temperatura da água na panela. A chama de um fogão cede calor para a panela e, ao ceder calor para a panela, a temperatura da panela aumenta. Letra D. A água quente que está em uma caneca é passada para outra caneca a fim de diminuir sua temperatura. E um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água que em seu interior com menor temperatura do que ele. Onde é que você está mostrando que o ponto de vista científico de uma situação prática mostra a limitação das situações corriqueiras? A chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água. Não é porque a chama está quente, é porque a chama cede calor para a água que aumenta a temperatura da água. Isso é o que é cientificamente que coloca a limitação no que você acha. Ah, a chama está quente, então vai esquentar a água. Não, não, não. A chama cede calor e aumenta a temperatura da água. Beleza? Tranquilo? Aí uma questão do Enem que você vai se acostumando, senso comum versus temperatura, versus modelo científico. Beleza? Então, fechando. O que coloca a limitação no modelo científico versus cotidiano? O que está na letra A da gente. Né? Porque o fato da água estar entrando em ebulição, a temperatura dela se mantém constante, está ganhando calor. O fogão cede calor, a chama do fogão cede calor, a mãe coloca a mão para ver se está quente. O que coloca limitação?
Pô, você bota a mão na água que está fervendo, ela está quente, a temperatura se mantém constante. Então, a limitação do modelo comum está na letra A. Beleza? Então, letra A é a resposta a essa questãozinha do Enem, que coloca senso comum versus modelo científico.